Vamos começar a nossa live sobre energia feminina. Deixa eu tentar fixar o nome aqui. Como eu sempre tento e nunca consigo. Energia feminina. Olá a todos, sejam bem-vindas. Mandem essa live para as pessoas que vocês conhecem de mulheres, amigas, todo mundo que precisa entender sobre energia feminina. Tem muita coisa legal aqui pra gente falar hoje. Olha, infelizmente eu nunca consigo fixar um nome. Não dá certo. Eu tento, mas eu não consigo. Vamos lá, gente. Enquanto as pessoas estão entrando, seja todo mundo bem-vindas. Vocês sabem o que é energia feminina? Conta aqui pra mim. E eu acho que vai fazer vocês entenderem muitas coisas hoje sobre isso, porque eu acho que a gente confunde bastante energia com mulher, né? Não é só isso, é energia feminina. Tanto que os homens também têm essa energia. E a gente vai falar sobre isso. É verdade, isso acontece com você também. É muito difícil fixar aqui o nome desse negócio, gente. Eu não consigo nunca fixar o nome na live. Mas vamos lá. Só foi uma vez que eu consegui. Então vamos começar. Gente, vamos lá. Eu quero entender o que vocês acham sobre energia feminina. Vocês vão me perguntando várias coisas, tá bom? A gente vai tirar aqui algumas conclusões. Vou explicar para vocês por que a gente deve curar o nosso feminino e o que está acontecendo com essa energia, qual é a influência dela na nossa vida. Então vamos falar bastante de autoestima, inclusive, porque eu acho que muita gente confunde o que é autoestima e é importante a gente entender sobre isso, tá bom? Então, para começar, eu vou contar para vocês alguns casos de algumas vivências de constelação que eu tive sobre essa força do feminino, que a gente se embola um pouco com o masculino, para vocês começarem a entender na prática o que é isso. Então, vamos lá. Há pouco tempo eu constelei uma pessoa que ela relatava que ela não tinha muita relação com o marido dela e que eles não conversavam muito, eles não tinham intimidade. Eram dois estranhos. E constelando, apareceu uma exclusão do campo dela de um membro da família dela, que era um homem, tá? Sempre que há alguma exclusão muito forte e impactante no sistema familiar, acaba que junto com essa pessoa a gente exclui a energia também. Então, se a gente fala de homens, a energia mais forte é a masculina, embora os homens também tenham a feminina. Assim como nós mulheres temos a energia masculina, mas a mais predominante é a feminina. Então, no campo dessa pessoa, havia uma exclusão de um membro da família, que era um homem, e que essa exclusão gerou um impacto muito grande, tanto que esse masculino da família, ele se anulou. Então, a energia masculina da família se anulou. E toda vez que acontece uma anulação de energia no sistema, o sistema familiar está o tempo todo tentando achar o equilíbrio, porque a gente precisa achar o equilíbrio das coisas. Tudo tem que dar e receber, tudo tem que acontecer equilíbrios. E geralmente para dar um equilíbrio no sistema familiar, quando acontece algum impacto muito importante, esse equilíbrio ele vem por algumas pessoas, algumas situações que fazem com que a gente equilibre o que está em falta no sistema familiar. Então, o que aconteceu? Com um membro excluído desse sistema, acontece que algumas mulheres compensem esse masculino. Então, elas ficam nessa energia masculina, tá? Isso acontece com várias pessoas. Eu vou explicar por que a gente fica nessa energia masculina, o que nós, mulheres, ficamos nessa energia masculina, o que é energia masculina, o que é feminina, pra gente começar a entender um pouquinho sobre isso. Mas o que aconteceu? O marido, lembra da última live que a gente fez na segunda-feira passada sobre os reflexos? Quem não assistiu, quem tá aqui e não assistiu, assista, tá bom? Expliquei bastante sobre os nossos reflexos, que o outro sempre reflete nós mesmos. Então, com esse reflexo do marido, que não tinha uma relação com ela, ele estava refletindo esse masculino, porque ela dominou esse masculino.
Toda mulher que fica muito na energia masculina, ela começa a perder suas forças. Ela começa a não chamar tanta atenção. E aí vem todos os tipos de insegurança como sintomas, tá? Então, continuando. Então, teve um membro excluído, onde essa mulher ficou no masculino e isso estava afetando o relacionamento com o marido dela hoje. Então, só para vocês entenderem como tudo que acontece lá atrás no nosso sistema familiar impacta a nossa vida diretamente. Porque o sistema é uma grande alma. A gente não é ser separado quando a gente fala de família, porque existe um inconsciente que mexe com todas as pessoas. Então, aquilo que impacta lá atrás pode impactar na nossa vida hoje, tá bom? Então, o que acontece com outras pessoas, de alguns casos que eu também já atendi? Às vezes nós mulheres, isso pode acontecer com homens também, a gente fica muito inseguro na relação e a gente começar a ter muita baixa autoestima, bate aquela insegurança e a gente começa a ficar atento a todos os reflexos. Então, às vezes, se a gente está num lugar onde tem uma outra mulher bonita demais, a gente fica insegura, porque a gente está com medo do cara olhar aquela mulher e tudo mais, começa a bater aqueles ciúmes. Tudo isso são reflexos da nossa energia feminina que está em baixa e também da nossa autoestima. Então, a importância de olhar para a nossa energia feminina faz a gente se conectar. A nossa cura do mundo está na cura do feminino. Por quê? Primeiro porque a mulher, ela é um ser sagrado, onde ela é conectada diretamente com Deus e com o divino. Por que a mulher é um ser sagrado? Porque é ela que gera a vida. Então, dentro dela tem muita abundância. Dentro da mulher tem a força da criação. Isso é a expressão máxima de Deus materializado aqui nesse plano que a gente vive. Então, vocês começam a entender como é que é importante curar a energia feminina? E todas vocês mulheres que estão me assistindo, vocês conseguem entender como é que vocês são abundantes? E por que a gente vive na escassez? Por que a gente vive no sofrimento? Por que a gente vive na baixa autoestima? Porque a gente não está olhando para a cura desse feminino. Tem alguma coisa errada. Você nasceu abundante, você nasceu divina. Só que por coisas que aconteceram no seu sistema familiar e na sua vida, essa energia começa a perder força. O eclipse tem uma pessoa falando do eclipse. O eclipse é 1h16 da tarde. Quando a gente terminar a live aqui, 1h16 da tarde, vai acontecer o eclipse solar, tá? Inclusive, gente, como a gente tá nessa egrégora do feminino, trabalhar com essa energia feminina para o eclipse, para a cura do nosso feminino, vai potencializar muita coisa na nossa vida de abundância e prosperidade. Por quê? Porque a mulher, ela é abundante e próspera. A mulher é conectada com Deus através do seu útero. Então, o que vai acontecendo na nossa vida? Por que a gente se bloqueia? Vamos entender por que a gente se bloqueia com essa energia feminina. Primeiro vamos lá, fiz um desenho aqui, não liguem para o meu desenho, mas aqui, ó, tá a nossa mente. Isso daqui, ó, esse bololô que eu fiz aqui, ó, são todas as coisas que a gente se bloqueia de falar, de expressar a nossa verdade, as nossas vontades, porque nós mulheres, a gente foi muito reprimida ao longo do tempo. Até porque a gente é conectada com Deus. E por essa conexão direta, muitas coisas quiseram controlar a nossa própria energia. Então, a gente foi sufocada. A nossa expressão foi bloqueada. Muitas vezes a gente serviu as pessoas, a gente foi bloqueada de expressar. E até hoje, quando a gente fala expressar, a gente entende como sentimentos. Eu não posso expressar meus sentimentos, não vou mostrar fragilidade. Olha o que a gente linka, isso não tem nada a ver. A nossa expressão, ela pode ser de diversas coisas. A gente veio aqui se expressar a nossa essência é a que a gente chama de propósito de vida. Cada um veio aqui expressar a sua verdade, a sua essência. Quanto mais autênticos e excêntricos a gente é, mais a gente consegue se expressar. E quanto mais a gente se expressa, melhor. Só que pela falta de expressão, por esse bloqueio da gente não falar a nossa verdade, por conta das nossas crenças, da gente não se impor, o que acontece?
A gente bloqueia aqui, ó, esse nosso chakra da expressão, o laríngeo. Nesse bloqueio de expressão, o que acontece? A gente para de sentir o nosso corpo. Tem um bloco aqui, ó, que desconecta a nossa mente do nosso corpo, ok? O que é o corpo? O corpo é onde tá os nossos sentimentos, onde a gente sente. É no corpo que a gente sente, é no corpo que a gente guarda as nossas memórias, é no corpo que a gente consegue se conectar com o nosso eu interno, nosso eu essência, a nossa alma. É o corpo que expressa isso. Se a gente se bloqueia na expressão, bloqueio de expressão, muitos problemas na garganta, muitos problemas com tireoide, tá desregulada, essa glândula aqui, ó, que é responsável pelo chakra laríngeo, tá bom? Bloqueio de expressão, eu não consigo sentir, eu reprimo os meus sentimentos, eu não me conecto, eu não consigo sentir, eu não consigo saber o que é minha intuição, eu não sei qual que é meu propósito, tô desconectada de mim. A desconexão nossa é a desconexão do nosso próprio corpo, por causa desse bloco aqui, ó, que a gente impede de expressar. E às vezes para se expressar, você liga demais pro que os outros vão falar. Então você bloqueia isso. Ah, eu não vou fazer isso porque o que vão achar de mim? A gente fica ligando pro julgamento das pessoas, então a gente não se expressa, a gente não fica autêntico e a gente se desconecta do nosso próprio corpo. Então, é no corpo que a gente vai sentir tudo, porque a cabeça, ela não é nossa morada. A mente mente, tá? O próprio nome da mente já fala, mente mente. A mente não acha soluções, ela é importante, mas ela não é o caminho da sua alma, ela não é o caminho da sua intuição. Não é através da mente que você vai conseguir se conectar com o seu propósito de vida, com a sua missão, com os seus anseios. Aonde você se conecta com o seu coração? Aqui. E essa parte tá no corpo. É o coração que a gente tem que saber ouvir. O coração são as nossas verdades, as nossas intuições, o caminho que a nossa alma quer nos levar para a nossa divindade. A nossa alma quer e anseia que a gente seja um ser divino. Porque se a gente veio de Deus, o nosso caminho é expressá-lo através do divino. Só que com essa desconexão a gente não consegue essa conexão de alma. Então, aonde nós mulheres é a nossa morada, também o nosso segundo coração, que nos leva à conexão do divino. Vou pegar um outro desenho aqui, ó. Nós temos dois corações, mulheres. Aqui, o que bate, e esse aqui de baixo, nosso útero. O nosso útero é a nossa conexão mais sagrada da vida. O útero é onde está toda a nossa força feminina, porque é ali que a gente cria, que a gente gera. O útero é a nossa conexão diretamente com Deus. Ouvir o nosso segundo coração, que é o nosso útero, nos conecta com a nossa própria essência e autenticidade. Isso ajuda a cura do nosso feminino. Vocês estão entendendo a importância? E a gente nem olha para o nosso útero. Quando a gente não olha para o nosso útero, o que a gente tem? Um monte de problema ali. Cistos, baixa autoestima, desconexão. Putz, eu menstruo, nossa, ficou com aquela cólica, eu odeio menstruar. Gente, está negando a nossa própria natureza. A cólica é isso. A cólica é você não aceitar a sua própria natureza feminina. Então, o seu corpo ele vai reagir de alguma forma. Ele vai te dar dor. Por quê? Porque você tem que aceitar. É assim que somos. Quanto mais a gente aceita o nosso feminino, mais a gente empodera desse feminino, mais conectada a gente fica. Só que, infelizmente, fomos desconectadas. Então, o que é o nosso útero? O nosso útero é onde a gente chora a dor do abandono, a dor da escassez, as repressões que a gente viveu, dos abusos, tá tudo gravado na nossa memória uterina, de todas as mulheres do nosso sistema familiar. Então, tudo que as nossas ancestrais passaram está gravado como memória uterina, ok? Não importa se é 7 gerações atrás, tá vibrando no seu útero todo o abuso, toda a repressão, toda a escassez, todo o abandono, todo o não merecimento, toda a falta de expressão, tá vibrando no seu útero, tudo isso. E quando vibra tudo isso,
Quais os sintomas que você sente? A falta de desconexão de você mesmo. Então tá na hora de começar a soltar esse seu grito, essa sua expressão, as suas vontades, as suas verdades, porque é isso que nos conecta com o nosso feminino. E é isso que empodera a gente da tão abundância e prosperidade que a gente quer. De ser ouvida, de ser vista, de ser valorizada. Só que a gente só pode fazer isso por nós. A gente fica buscando a valorização através das outras pessoas e aí a gente fica se sentindo inferiorizada. Justamente por quê? Porque a gente não olha para o nosso centro de poder, útero e coração. As nossas expressões, elas estão bloqueadas. Se eu não me expresso, eu não me conecto. É como se eu anulasse o meu próprio corpo. Então, a nossa primeira casa da vida é o nosso útero. Porque é ali que a gente veio. A nossa primeira morada é o útero da nossa mãe. É ali que está a nossa força. E aí o que acontece? Essa mãe, ela disponibilizou para você a sua primeira casinha. Ela passou por dor, por sofrimento, ela teve medo. Quando a gente engravida, a gente sofre um grande problema a gente pode perder a nossa vida para gerar uma vida. Muitas mulheres morrem no parto. Então, muitas mulheres têm medo de engravidar. Esse medo é inconsciente, porque dá medo de perder a sua própria vida para gerar uma vida, inclusive. Então, essa mãe, a sua mãe, ela deu o corpo dela para gerar você. Ela sofreu medo, ela atravessou por muitas dificuldades ali nessa gravidez para que você tivesse aqui. E aí, o que a gente faz? A gente julga a nossa mãe. A gente julga quem deu a vida pra gente e quem gerou a gente. Ai, Mari, mas minha mãe não queria me ter. Não importa. Se ela não quisesse ter, ela tinha abortado. Você tá aqui. Se você tá viva e respirando, é isso que você tem que valorizar. A vida, independente do que aconteceu. Você está aqui. Sua mãe deu o corpo dela para você morar 9 meses. E aí, fazendo um link com esse eclipse maravilhoso que a gente está tendo hoje, Gaia, Terra, é a nossa casa, é a nossa morada também. Então a gente tem várias casinhas, entende? A gente tem a casinha que é o útero da nossa mãe, a gente tem a casinha que é o planeta Terra, a gente tem a casinha que é o nosso próprio corpo. Só que a gente não cuida dele e a gente tem que aprender a cuidar. Então, cuidar de nós, do nosso corpo, do nosso planeta, é o mínimo que a gente tem que fazer. É o mínimo. Planeta Terra, Mãe Terra. Olha a energia feminina que está sendo destruída diariamente por todas as pessoas. E quando você também não cuida do seu corpo, você também não está honrando esse feminino. Quando você julga e critica a sua mãe que te disponibilizou a primeira casa da sua vida, você também está reprimindo esse feminino, está anulando esse feminino. Então, as dificuldades que a gente passa, como escassez, não merecimento, falta de expressão, tá tudo linkado às nossas memórias uterinas e a esse feminino que tá tão reprimido há tanto tempo. Então vamos lá, vou falar alguns sintomas de desconexão, tá bom? Primeiro, a desconexão com o nosso feminino, ele gera problemas de autoestima. E aí os homens não valorizam nós mulheres. A gente começa a ficar com ciúmes excessivo, a gente se sente inferiorizadas, submissas, a gente começa a fazer várias coisas para ser valorizada pelos outros. Então a gente mesmo se inferioriza. Então às vezes a gente começa a fazer tudo para todo mundo, tá doando tudo para todo mundo, tá fazendo tudo para todo mundo só para receber um elogio, para receber alguma coisa, para você se sentir valorizado. E a gente fica buscando essa valorização. Opa, tá passando uma ambulância. Através das pessoas. E aí, o que a gente está fazendo? De vez em você curar do seu feminino, você ficar buscando valor nas outras pessoas, sendo que você não está olhando seu próprio valor. Você tem muito valor, cara. Se você tem um útero, você tem muito mais valor, entende? E se você respira, você tem mais valor ainda, porque você está aqui na vida tendo a oportunidade de evoluir. Deixa eu ver o que algumas pessoas falaram. Como manifesta o feminino? O feminino não é mulher.
O feminino é uma energia, energia de conexão com o seu próprio corpo, energia de ouvir a sua intuição, a sua voz interior, a sua essência, a sua expressão. Isso é feminino. Então não importa, descaracteriza de gênero, homem e mulher. Esquece gênero, olha energia. Energia feminina, energia da intuição, da sensibilidade, da conexão, de ouvir o meu corpo, de ouvir o meu eu interior, de ouvir a minha voz, a minha expressão. Porque antes de eu partir para ação, que é a energia masculina, preciso me ouvir. O que adianta eu sair fazendo, se eu não sei o que eu tô fazendo, se aquilo não faz sentido para mim? Então primeiro eu preciso ouvir o que eu quero. Quais são os meus anseios? O que a minha alma tá me falando? Para sim eu ir para ação. Então eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. Para quem não sabe, a minha primeira formação é arquitetura. Eu já falei isso aqui em algumas lives. Só que chegou um momento da minha vida que eu não estava conseguindo ser feliz na minha profissão. E eu falava, gente, tem alguma coisa errada comigo, eu tô infeliz, eu não gosto, está doendo, tá doendo. Foi quando eu comecei a sentir um chamado na minha vida. Eu senti que tinha um chamado que não era na arquitetura que eu ia ser feliz. Eu tinha que ouvir alguma coisa. Então, eu comecei a buscar o meu caminho de autoconhecimento para entender qual era esse chamado. Eu simplesmente eu segui esse chamado. Esse chamado é a minha conexão interior, é a minha vozinha interior que estava gritando comigo para eu escutar ela. E eu comecei a seguir esse chamado. Esse chamado me levou para fazer o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Passar todo o meu conhecimento para vocês, ajudar as pessoas a se conectarem. Esse foi o meu chamado. Só que eu só consegui escutar esse chamado porque eu ouvi, meu coração. Aqui, meus dois corações. Esse é o chamado. A força feminina te leva para o seu chamado de alma. Para assim você usar o masculino, que vai te levar para ação. Primeiro o feminino, para depois ir para ação e usar o masculino. Então não é gênero, não é homem e mulher, é energia, tá bom? Então quando a gente começa a organizar a nossa casa interna, liberando todas as travas de expressão que a gente tem, a gente começa a organizar a nossa vida fora. Porque primeiro é a organização da nossa casa interna, dos nossos sentimentos, dos nossos anseios. Para a gente conseguir se conectar, primeiro a gente tem que se limpar. A gente está muito sujo, muito sujo. Quanta coisa a gente não bloqueia, quanta raiva, quanto ressentimento, quanta mágoa, quanta coisa negativa. Se a gente bloqueia tudo aqui, como é que eu vou ouvir? Não tem como ouvir. Primeiro eu preciso me limpar. Aí eu limpo e aí eu começo a meditar, para me escutar, para escutar minha vozinha interior. Eu tenho que falar comigo. Não são as outras pessoas que vão te responder o que você tem que fazer da sua vida, é você. Só que você tem que se conectar com o seu corpinho. O seu corpo vai te falar o que você quer e o que você tem que fazer. Agora entende? Não dá para você buscar a resposta nas outras pessoas. A resposta está em você. Você tem que se conectar com o seu corpo, com o seu eu, com a sua intuição, com a sua voz interior, para você descobrir o que é que você veio fazer nesse mundo e o que é que você veio oferecer para esse mundo. Então a cura do mundo está na cura do feminino, porque é o feminino que conecta com a nossa voz interior. Independente se é homem ou se é mulher, a cura do mundo está na cura do nosso eu interior, do nosso eu, o eu maior, o divino que habita dentro de nós. Só que quando a gente começa a se conectar com a gente, o que a gente vai entender? O que existe? O que a nossa alma é? Amor, é isso. E quando a gente conecta com esse amor, a gente começa a expressar esse amor. Expressando o amor, expressa Deus, curou o mundo. Só que a gente está um pouco distante disso, porque a gente não olha nem pra gente, né? Então por isso que a gente precisa começar a se limpar. Então as mulheres, quando elas estão muito nessa energia masculina, e os homens também, a gente, primeiro, tá bloqueado, nem olha para isso, a gente começa a ter dor aqui, a gente começa a ter problema aqui, cistos, cólicas, endometrioses, tem um monte de probleminha aí que o seu corpo vai começar a revelar para você, que você precisa curar esse feminino. E aí, como que a gente tá em excesso de masculino? Eu faço o tempo todo, eu não me permito parar. Quando eu paro, eu ainda me sinto culpada de não estar produzindo, de não estar fazendo. Eu fico numa autocobrança gigantesca, eu sempre estou me cobrando. Gente,
Todo mundo passa por isso. Eu passo por isso em alguns períodos da minha vida, que eu me cobro, eu falo, opa, deixa eu voltar para esse feminino, deixa eu me centrar. Por quê? Porque senão a gente fica frenético ali, cobrando, fazendo. O tempo todo a gente não sabe nem o que a gente está fazendo e a gente vira um robô. Entendeu? E é assim que começa a nossa vida. Aí a gente não sabe, a gente não consegue ver os sinais do universo. Tudo é sincrônico, tudo é sincronicidade. O universo conversa o tempo todo com você. Só que enquanto você estiver no frenético, no mundo frenético, não parando a sua mente, não se conectando, você não vai conseguir entender os sinais do universo. E ele escancara assim na sua cara, sabe? Deus, tipo, ele manda a resposta assim escancarada. Só que só não consegue ver quem não consegue se conectar. Você fala de mãe no curso online para me ajudar a aceitar essa energia? Com certeza, no curso Desperte Seu Poder a gente aprende a curar a nossa mãe. Ano que vem vamos abrir novas vagas, tá bom? Só que a cura do mundo tá na cura desse feminino e curar a nossa primeira morada é super importante, a nossa própria mãe. Por isso que eu falo pra vocês, gente, a mãe é a cara do sucesso, porque ela é energia feminina, é a nossa primeira morada do mundo, a nossa fonte de vida e de prosperidade, onde fez a gente estar aqui agora respirando e eu conversando com você. Então, a cara da mãe é a cara do sucesso. O sucesso é a cara da mãe. Quanto mais a gente consegue se conectar com a força que vem através dessa mulher humana, mais a gente se cura na vida. Então, o homem, ele não vai sentir atração para uma mulher que está em excesso de energia masculina, porque ele já tem energia predominante masculina. Então aí, quando a gente fica muito nesse masculino, muito, a gente fica nadando na praia. Porque a gente quer ser valorizada, só que aí a gente se inferioriza, porque a gente está o tempo todo se cobrando, tentando fazer, tentando se rebaixar para caber no mundo dos outros. A gente anula o nosso feminino e a gente quer ser vista. Então assim, você só vai conseguir ser vista quando você olhar o seu próprio valor, e o seu valor começa na sua própria energia. O seu valor começa na sua primeira morada. O seu valor começa na conexão com o seu corpo. Assim você começa a valorizar tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você vem buscando nas outras pessoas. Então, o que é autoestima? Autoestima não é você se sentir bonita fisicamente. Autoestima não é você vestir a sua melhor roupa, estar 100%... Autoestima, ela vem de dentro, ela não é a casca. A gente está muito acostumado a olhar a nossa casquinha, tudo que é material. A autoestima não é isso. A autoestima é o quanto você aceita as suas vulnerabilidades, o quanto você aceita as suas fraquezas, porque é na fraqueza que está a nossa força. É na dor que a gente consegue ver o quão fortes somos. Então, quanto mais você aceita todos os seus problemas, todas as suas fraquezas, mais forte você fica. Porque o mundo é luz e sombra. A gente nunca vai ser perfeito. Quanto mais você consegue expressar o que você sente, quanto mais você aceita a sua vulnerabilidade, mais forte você fica. E geralmente a gente linka assim, ai meu Deus, se eu chorar, eu tô me mostrando fraca. Gente, chorar é sinal de expressão. Você veio aqui se expressar, caramba, a gente sente tudo, a gente precisa sentir, somos humanos, a gente precisa sentir. Quanto mais a gente reprime os nossos sentimentos, bloqueio, desconecta com o corpo. Então, você precisa aprender a se expressar, a se conectar, a falar o que você gosta, você precisa falar dos seus sentimentos com as pessoas com quem você ama. Se você não tá feliz, você tem que falar dos seus sentimentos. O outro não vai saber se você não falar. E ainda assim, você vai se sentir cada vez mais inferiorizada, mais abandonada, com medo de ser rejeitada, porque sua autoestima tá lá embaixo. Eu fiz um post semana passada perguntando como tava a autoestima de vocês. Eu coloquei, tá maravilhosa ou tá socorro? A quantidade de mulheres que colocou o socorro foi gigante. Só que você é a única pessoa que pode mudar esse mindset da sua autoestima. Sua autoestima está na sua força, está na sua vulnerabilidade, está nas suas sombras também. Tá? De você aceitar como você é. Autoestima não é se sentir linda, maravilhosa por fora, cuidar do corpo. Não é isso. É cuidar da sua casinha interna.
Isso é autoestima. E quanto mais você aceita como você é, tendo compaixão pelos seus processos, se flexibilizando, parando de se cobrar, vendo que você está sempre fazendo o tempo todo o seu melhor, mais forte você fica, mais você se aceita e mais valor você vai conseguir enxergar em você. Então, a gente tem que parar de se comparar, porque quanto mais a gente se compara, significa que a comparação está falando assim, olha, o meu mundo externo está mais forte do que o meu mundo interno. Porque se meu mundo interno ele está fraco, ele está desvalorizado, ele está inferiorizado, tudo que vai ser referência externa vai ter mais valor. Então parece que a outra é mais bonita, que ela é mais bonita por dentro e por fora, ela até gera até uma certa inveja, né, das outras pessoas. Então, se a referência externa tá melhor do que a sua referência interna, tem alguma coisa errada. A sua referência interna tem que ser muito melhor do que as suas referências externas. Que quando a sua referência interna de você se olhar e se valorizar tiver melhor, assim você para de se comparar. E a comparação não vai mais fazer sentido na sua vida. Então, se conectar com você, com seu corpo, com seus sentimentos. Exatamente. Você tem que se conectar com tudo isso. Se conectar com a sua casa, com o seu útero, com o seu coração, com a sua energia feminina, com o seu eu e aceitar como você é. Primeiro, aceitação. Se você não se aceitar como você é, quem é que vai te aceitar como você é? Você é a primeira pessoa que tem que se aceitar como você é. Senão ninguém vai te aceitar como você é. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar também. Então, primeira coisa, conexão com o corpo. E aí eu acho uma coisa muito legal, assim, de falar que nós mulheres, às vezes, a gente quer ser muito dura, a gente quer ser mulheres fortes e a gente começa a endurecer até na nossa voz. A gente começa a camuflar, a gente cria carapaças para nos bloquear da nossa própria expressão e falar assim, olha, eu sou forte, eu aguento. E aí a gente cria uma casinha aqui fora, uma proteção. Essa proteção ela só vai te prejudicar, porque fortaleza não significa isso. A mulher forte é aquela que começa a falar e a sua voz vira uma melodia. Não é naquela voz ríspida que mostra, que impõe, porque isso a gente está lutando valores com a força masculina. A gente não veio aqui lutar, a gente veio aqui somar, a gente veio aqui integrar e não lutar. E quando a gente começa a medir forças com o masculino, a gente começa a lutar, a gente entra em polarizações e a gente exclui esse masculino e a gente se torna a força masculina. Então, a delicadeza da mulher está quando ela começa a perceber que a sua voz ela começa a se tornar uma melodia. Ela começa a mostrar a sensibilidade que ela tem, ela começa a mostrar os seus sentimentos, ela começa a acolher si mesma, porque a força feminina é o acolhimento de mãe, só que a gente tem que se acolher. Então a mulher ela começa a se tornar forte, ela começa a se chamar atenção, ela começa a se empoderar quando a sua própria voz começa a ser doçura, começa a virar uma melodia e a gente para de disputar com esse masculino. Então aceitar tudo como você é o primeiro ponto. Aceitar que você é uma mulher cíclica, que você não vai dar conta de tudo e que você vai ter dias que vai ser assim, vai ter dias que vai ser assim, vai ter dias que vai ser assim, vai ter dias que vai ser assim. E que às vezes essa ciclicidade pode acontecer num dia só. Uma hora você está feliz, outra hora você está triste, mas aceitando os seus ciclos, porque você é lunática, você é cósmica. Mulher, você tem um útero. Você é conectada com tudo, com esse universo, com as fases da lua. Tá aí a sua força. Só que a gente nem consegue entender essa ciclicidade porque a gente está tão no masculino que a gente não se conecta com o nosso próprio corpo. E se conectar com nossos movimentos cíclicos gera nosso próprio empoderamento e autoconhecimento da nossa força, de como a gente funciona. Então, pare de se cobrar, aceita as suas vulnerabilidades, aceita que você tem que ser cíclica, que você é flexível. Uma vez eu escutei de uma artista, ouvindo uma entrevista, e ela falou assim, era uma mulher, ela é super conhecida, só que eu não vou falar quem é, e ela falou assim,
Ah, eu não gosto de mostrar meus sentimentos no meio de todo mundo, dos meus funcionários, porque isso pra mim é sinal de fraqueza. Vocês estão entendendo que a gente tá linkando fraqueza com sentimento e não tem nada a ver? Quanto mais eu me expresso, mais forte eu fico. Então, mostrar suas fraquezas, seus sentimentos, não é sinal de fraqueza. Mostrar suas vulnerabilidades não é fraqueza, é sua própria fortaleza. Porque a fortaleza ela está na expressão, nas nossas dores, porque através da dor a gente se conecta com o que a gente precisa escutar aqui dentro. Foi através da minha dor que eu consegui me conectar comigo, porque estava doendo. Lembra que eu falei que estava doendo estar na arquitetura, trabalhando com aquilo que não fazia sentido para mim? E aí a dor me levou a escutar a minha vozinha interior. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Se conectar, aqui, você já li. Peraí, deixa eu voltar para algumas coisas aqui que vocês falaram. E quando não estou bem por causa da criança que se sente rejeitada, falo para o outro ou a cura primeiro? Quando você não tá bem e a sua criança tá ferida e rejeitada, a única pessoa que pode fazer isso é você, curar a sua criança interior. Ninguém pode curar, nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém. É você, é de sua responsabilidade agora curar a sua criança interior. No curso Desperte Seu Poder eu ajudo nisso, nesse processo da cura da criança interior também, pra gente se conectar com o pai e com a mãe. Porque todo mundo sente rejeição e abandono, isso é normal. E o maior medo do ser humano é sempre se sentir rejeitado e abandonado. Então a única pessoa que pode acolher somos nós mesmos, né? Só que a gente infelizmente fica buscando as pessoas para fazer isso por nós. E aí que tá o caminho que você... É igual o cachorro correr atrás do rabo, entendeu? Não dá certo, não vai dar certo. Então é só você que pode fazer isso por você. O que faz a pessoa aceitar um relacionamento tóxico? Por que você acha que tem que aceitar um relacionamento tóxico? Eu não aceito quem faz mal pra mim. Eu acho que o nosso amor próprio é a gente escolher o que faz bem pra nós. Não tem que aceitar quem é tóxico. Eu acho que se a partir do momento que você aceita uma pessoa que faz mal pra você, você não tá nem conseguindo olhar pro seu amor próprio, porque você não tá conseguindo nem se amar. Então, assim, eu não aceito nada que me faça mal. Se a pessoa não tá me tratando como ela deveria, o problema não sou eu, é ela e simplesmente eu escolho com quem eu quero estar perto. Se aquela pessoa não me faz bem, eu não vou ficar ali bajulando, fazendo alguma coisa para ela me valorizar. Porque primeiro eu tenho que me valorizar. Se ela não sabe me valorizar, o problema é dela, porque eu me valorizo como eu sou. Então, não cabe, é você que escolhe se você quer estar perto de pessoas tóxicas ou não. Isso é a sua escolha o tempo todo. A gente tem livre-arbítrio para isso. É a gente que faz as nossas escolhas, é a gente que escolhe com quem que a gente tem que estar perto ou não. É a gente que escolhe se a gente quer ser feliz ou quer ser infeliz. É a gente que escolhe se a gente quer ficar na dor ou sair da dor. 100% as nossas escolhas. Não dá para julgar o mundo, não dá para julgar as pessoas, não dá para colocar a culpa nas outras pessoas. É você que escolhe todos os dias como você quer viver a sua vida. E para viver a sua vida, você precisa conectar com a sua verdade, que aí tá a cura desse feminino, porque só o feminino conecta a gente com a nossa verdade. Então, quando a mulher ela começa a entender a sua própria energia, e tanto o homem também com essa cura desse feminino, porque tem muito homem que tá com o feminino ferido também. Tem muito homem que fere o feminino, né? E aí ele se desconecta também. Tá entendendo que feminino e masculino não quer dizer gênero? Todos nós precisamos curar esse feminino, que a cura do feminino conecta a gente com a energia divina. Porque a energia divina é a nossa conexão com o eu interno, com a nossa alma, com a nossa essência, com a nossa excentricidade. E quando você ama fazer um trabalho, mas não consegue se dedicar, parece que falta energia para correr atrás, aí tá faltando energia do masculino, porque a energia do masculino é que impulsiona a gente. Tá entendendo? O feminino conecta com a nossa verdade. Depois a gente vai para o masculino, que aí a gente vai mostrar para o mundo qual é a nossa verdade. Então a energia feminina é a nossa conexão e a energia masculina é o que parte para ação. Só que muitas vezes a gente está só na ação, entendeu? E aí a gente não olha para esse feminino. Então tudo é um complemento, a gente não pode excluir nada. Tudo é unicidade, tudo é uno, tudo é integrado. Isso tudo
é Deus, a unidade, porque não é à toa que ele criou o homem e a mulher, a energia feminina e masculina, porque são complementos. Então a gente não pode excluir nenhuma das energias. Hoje em dia a gente anda excluindo muito esse feminino, muito. Quanto mais você conectar com a sua força feminina, melhor. E para conectar com o feminino tem várias formas, gente. Hoje em dia, internet ajuda vocês em tudo. É muito mais fácil do que antigamente. A gente só não cura quem não quer. Então assim, eu passo para as minhas clientes, inclusive, muitas coisas de vaporização de útero, de cura do feminino, honrar a ancestralidade, conectar com as ancestrais. Tem muito campo, inclusive eu acabei de fazer uma constelação que mostrava um campo de um feminino ferido, de uma bisavó. Então, assim, às vezes a gente está num vínculo leal com mulheres da nossa família que sofreram muitas repressões. E isso faz com que a gente se reprima também inconscientemente, porque a gente está num inconsciente familiar. Então, a cura dessas mulheres do seu sistema, quando você se cura, você ajuda a libertar essa repressão da energia feminina que existe no seu sistema. Porque muitas ancestrais não conseguiram fazer isso. Você pode fazer isso. Então, tem várias técnicas para a gente curar o nosso feminino, mas primeiro a gente precisa ter consciência do que é a energia feminina para a gente conseguir curá-la, entendeu? E aí, quando a gente vai partir para ação para curar o feminino, tá vendo como a gente precisa do masculino? Porque agora tá bom, já entendi o que é o feminino. Agora eu vou curar o meu feminino, mas eu preciso dar a mãozinha pro meu masculino para ir tomar uma atitude para me curar. Então, tá o tempo todo, a gente precisa estar o tempo todo com essas duas coisas. O contrário também acontece, mulher que exclui a energia masculina, o que isso representa? Com certeza, a mulher que exclui a energia masculina, ela não tem ação na vida, ela não consegue ir, ela não consegue mostrar, ela fica o tempo todo ali esperando ser salva, né? A gente tem muita mulher com a exclusão da energia masculina, ela fica esperando alguém salvar ela na vida. Aí o que acontece? Ela fica na vítima. Meu Deus, eu vivo um sonho de contos de fadas que eu tô esperando o príncipe encantado aqui me salvar. Tá faltando energia masculina, porque ninguém vai te salvar, a não sei você. Então só você pode se salvar. Então quando a gente exclui esse masculino, também falta ação, falta atitude. A gente fica ali no vitimismo, esperando, ai, olha, ano que vem, 2021, o mundo vai mudar, as coisas vão melhorar. Se você não fizer nada, vai passar do dia 31 para o dia 1º a mesma coisa, tá? A gente só vai mudar de dia. Não quer dizer que 2021 vai ser um ano maravilhoso. Se você não fizer nada, não vai ser. Simples. Por isso que a gente precisa do masculino também. Só que, pra gente usar o masculino, eu preciso conectar com o feminino para ver qual é a minha essência que eu tenho para mostrar para o mundo. Aí sim, a gente começa a equilibrar essas duas forças. Então, gente, tudo só depende de você. Deixa eu ver as perguntinhas que eu tenho aqui. No dia a dia, como posso curar minha energia feminina e masculina? Isso é um trabalho de autoconhecimento. Eu desenvolvo com as minhas clientes em terapia esse processo da cura do feminino também, tá? A gente faz algumas sessões para curar. Inclusive, ano que vem vai ter curso de feminino de novo, tá bom? Eu fiz um curso esse começo dessa quarentena para cura do feminino. Foi lindo, maravilhoso com a minha amiga Maíra. Ano que vem a gente vai abrir de novo esse curso para a gente se conectar com essa força, tá bom? Tem muita coisa para fazer para cura do feminino. Só que como eu falei, gente, primeiro vocês precisam entender o que é o feminino para depois curar esse feminino. O feminino, como a gente cura? Conexão com a mãe, rejeições, exclusões, limpeza do útero, conexão com você. O que é aí que está bloqueado na sua expressão? Qual que é o ressentimento? Qual que é a mágoa? O que está te impedindo de expressar quem você veio ser? Para isso eu preciso de autoconhecimento. Então eu preciso ir para uma terapia que me ajude a me conhecer, entender quais são os meus bloqueios. Então, se você tem mágoa, se você tem ressentimento, se você não consegue se expressar, se você está o tempo todo se julgando, se você liga demais porque as pessoas falam sobre você, o que vão achar sobre você, se você tem problemas na sua região do útero, se você tem problemas com a sua mãe, se você tem problemas para tomar atitude, só procrastina, olha quantas vertentes eu te trouxe para você curar o seu feminino, porque isso significa que o seu feminino está reprimido e está precisando de uma cura. Então, só da gente entender isso traz muita consciência da gente ver que a gente precisa realmente olhar pra gente.
Curar o seu feminino é você se dar a oportunidade de se autoconhecer, de entender quais são as suas questões, porque às vezes a gente não sabe nem qual que é o nosso problema. Então, como é que eu sei qual que é o meu problema? Buscando ajuda terapêutica. Terapia, gente, é autoconhecimento. Terapia não é quando eu tenho problema. Terapia é autoconhecimento. São ferramentas que ajudam você a se autoconhecer. A gente tem muita crença de achar que terapia é para quem tem problema. Gente, problema todo mundo tem. Tá? Todo mundo tem problema. Eu tenho problema e o mundo inteiro tem problema. Só que eu resolvo buscar e solucionar meus problemas através das terapias, porque assim eu me conheço e eu consigo lidar com os meus problemas. Então, primeiro de tudo, pra gente curar o nosso feminino, a gente tem que entender quais são os nossos problemas e buscar essa cura, tá? Então, curar o feminino é você olhar pra você, é você aprender a se valorizar e tá na cura dessa autoestima também, porque se você não tem autoestima, se você não se ama, ninguém vai fazer isso por você. A autoestima está no seu poder pessoal, de você se aceitar como você é. E para você se aceitar como você é, você tem que se despir de todos os bloqueios energéticos que tem aí. Mágoa, ressentimento, como eu sempre falei. Mágoa, ressentimento, problema com a mãe, problema com tudo. Se o seu útero tem problema, se você tem problemas no seu útero, cisto nos ovários, miomas, qualquer problema ginecológico, endometriose, tem um feminino ferido demais no seu sistema familiar, que você precisa olhar para isso. Hoje em dia existe tantas curas através da ginecologia natural, gente, que é incrível, sabe? Então, só não busca ajuda quem não quer. Só que primeiro, para buscar ajuda, a gente tem que ter consciência para ir para o caminho certo. Então, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu tirei uma cartinha aqui pra gente, olha, já vai ter eclipse. Gente, se conectem com a essência de vocês. Se vocês tiverem a oportunidade de, depois que a gente terminar a live, fazer 15 minutinhos, não tem 15, 10 minutinhos de meditação, se conectar com a sua respiração, com o seu corpo. Pronto, isso já é o suficiente para você começar a conectar com você mesma. Eu tirei uma cartinha aqui para a egrégora dessa live hoje, antes de começar. E aí, eu tirei uma deusa que eu vou ler para vocês. A deusa caiu, a deusa Nut, a deusa do mistério, tá? O que ela fala? Olha o significado dessa carta. A abóbada celeste brilhante de Nut se expande na sua vida para lembrá-la de que você está aberta ao mistério. Você tem tudo planejado na sua vida. Não deixe espaço para esse mistério. A sua vida se desenvolve apertada demais. Você está tentando fazer tudo com segurança, definindo, rotulando, sabendo de tudo. Entregue-se ao mistério, ao incognoscível. A mulher sábia conhece muitas coisas no universo que continuarão sendo um mistério, e deixe espaço para ele ao tecer a sua vida. Nut diz que o caminho para a totalidade agora é confiar em que o mistério que você compreendeu será exatamente o que você precisa para a sua jornada rumo à totalidade. O que isso significa? Se a gente está tentando controlar demais as coisas, se a gente está insegura demais, a gente não está confiando nos mistérios da vida, e a vida é um grande mistério. Quanto mais a gente se entrega quanto mais a gente confia na vida, mais a gente se entrega aos mistérios da vida, mais a gente é surpreendido pela vida. Não dá para controlar tudo. Não dá. Ficar insegura e tentando controlar tudo, baixa autoestima, você não está confiando em você mesma. Você tem que construir uma autoconfiança com você, para assim você confiar nos mistérios da vida. A vida tem muito para te surpreender quando você confia nela. Ela está o tempo todo tentando te ajudar e conversar com você. Basta você escutar a sua voz interior. Deixa eu ver aqui algumas pessoas. Eu acho que exclui a energia masculina. Tem que fazer as pazes com esse masculino. Essa live foi para mim. Tenho mioma gigante, cada dia cólica mais intensas e suspeita de endometriose. Não é novidade, pois minha constelação mostrou tudo isso. Exatamente. Cura esse feminino que está berrando e gritando aí dentro do seu próprio útero. Amei essa deusa.
Então, gente, espero que vocês tenham entendido qual é a essência desse feminino, qual é a essência de você olhar para você, desbloquear e conseguir se expressar. Você veio ser você. Não adianta você se comparar com outras pessoas. Você é especial do jeito que você é. E quando você aceita, você consegue se tornar autêntica. É na sua autenticidade que você vai mostrar a sua expressão para o mundo. Entende? Assim você vai conseguir expressar o seu coraçãozinho aí, sua alma. Então, desbloqueie isso aqui, ó. Revele quem você é e se conecta com seus 2 centros de poder, coração e útero. Aqui está a sua criação, sua prosperidade e abundância. Quer ser mais abundante do que gerar um filho dentro do próprio útero? Gente, tá vendo como a mulher é abundante? Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. Aceite a mulher poderosa que você pode ser e que você pode se tornar. Você é a mulher perfeita do jeito que é, mesmo com todos os probleminhas que você tem. São esses problemas que deixam você especial do jeito que você é. E é isso que você tem que olhar. O ser maravilhoso que você é sendo mulher e conectada com o divino, com essa criação, com essa prosperidade e abundância que existe. Se você está vibrando na escassez, no não merecimento, não está conseguindo olhar o seu próprio valor, olha para isso. Vai em busca dessa cura, porque você precisa curar isso, porque você veio ser abundante e próspera. Você não veio receber menos do que você merece. Deixa eu ler mais algumas coisinhas. Tenho mioma e cistos. Há um ano rompeu no meu ovário e depois disso mesmo com o uso da pílula então desconforto. Tem que começar com a energia feminina e masculina bloqueada juntas. Olha, acho meio difícil porque a gente sempre precisa de alguma, tá? Não tem como a gente estar só em uma ou só em outra. Mas pode ser que as duas estejam feridas, tanto no seu sistema quanto na sua vida pessoal. Sempre olhar para essas duas coisas, para a cura das duas coisas. Eu acho que o feminino ele foi muito violentado por muito tempo. Então, quanto mais a gente conecta, homens também, quanto mais homens olham para sua voz interior, mais a gente cura o mundo. Porque olhando a nossa voz interior é o que eu falei, a gente vai conseguir se conectar com a nossa alma e com o nosso amor. Assim a gente pode oferecer amor para as outras pessoas, sem jogar os nossos lixos emocionais em cima delas, sem repressão, sem controle, sem insegurança. Tudo isso é as nossas próprias sombras. O que a gente acha do outro é nosso. Já falei isso na live anterior. Quem não assistiu, vai lá assistir. Tá bom, gente? Então é isso. 10 a 15 minutinhos de conexão para a gente ver esse eclipse, a gente sentir essa energia desse eclipse. Peça o que você quer para sua vida. Agradeça a Gaia, agradeça a mãe que você tem, agradeça ao útero que está aí dentro do seu corpinho, agradeça a energia feminina e peça o que você quiser para esse eclipse. Um grande beijo a todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar a live salva aqui para vocês assistirem depois. Beijinho!